Vamos falar sobre a tensão entre os judeus e gentios, que é relatado por Paulo na carta aos Romanos. É interessante que Suetônio, um dos historiadores romanos do primeiro e segundo século, ele vai falar muito sobre o imperador, sobre a saída dos judeus e cristãos de Roma e sobre a volta deles. E isso vai fazer toda a diferença quando você lê a carta aos Romanos. Isso foi explicado muito bem por Bernard Shaw, doutor em Novo Testamento, e você pode acompanhar agora nesse trecho que eu separei. Mas antes, eu gostaria de pedir duas coisas para você. Esse tipo de vídeo é muito legal para você mandar para a família, mandar para os amigos, mandar para o grupo de debate teológico. Então, manda pelo seu WhatsApp esse vídeo aí para o pessoal conhecer o trabalho da gente. Segundo, não deixe de assinar o canal, apertar o sininho para ser avisado. Eu estou subindo vídeo praticamente diariamente sobre como ler a Bíblia. E aí você pode estar com a gente no estudo de Romanos capítulo por capítulo, tá bom? Vamos lá pro estudo? Talvez o terceiro fator importante aqui que motiva Paulo a escrever essa carta é que a própria igreja em Roma está passando por uma situação bastante complicada de tensão entre gentios e judeus. E aí ele junta essas três razões para escrever a carta. Então, primeiro, ele precisa ir para a Espanha, ele quer passar em Roma, então ele finalmente quer cumprir a promessa que ele fez aos romanos de visitá-los e, a partir disso, ir para a Espanha, né? E mais adiante. Segundo, porque ele vai agora, então, expor a mensagem que ele tem pregado sobre o evento Cristo por aí. E terceiro, ele vai aproveitar tudo isso para trazer uma instrução específica em relação a essa tensão que a igreja de Roma estava passando naquela época. Os judeus já tinham sido expulsos de Roma? Já tinham sido expulsos e já tinham voltado, né? Então, eu acho que esse é um ponto interessante que a gente pode explicar, né? Não É, sei se todo mundo sabe disso, mas o imperador Cláudio, que reinou ali, ele morre no ano de 54, né, depois de Cristo. Cláudio, como outros romanos ali, ele tinha uma verve meio antissemitista, ele não gostava muito de judeu. E o Cláudio, lá pelas tantas, a gente não sabe exatamente a data, mas ele se cansa dos judeus que estão em Roma por conta de uma controvérsia que está acontecendo entre eles. Isso a gente vê no relato do historiador Suetônio, que escreveu uma biografia de Cláudio, inclusive. E o Cláudio se cansa dessa controvérsia que está acontecendo entre os judeus em torno de uma figura que o Suetônio chama de Crestus. Crestus. Muito provavelmente, aqui eu estou com a maioria dos estudiosos que diz que Crestus ali é Cristo, é uma referência a Cristo, a um tal de Cristo. Então, o que o Cláudio faz? Ele chuta os judeus de Roma. E um detalhe que, infelizmente, muitos de nós nos esquecemos é que cristão, na época do Novo Testamento, na perspectiva de um pagão, não tinha ainda ali nessa época da década de 50, 60, antes da destruição do templo, pelo menos, não tinha essa percepção de que cristianismo era uma coisa diferente do judaísmo. A proclamação apostólica ela veio desse contexto judaico. Então, para o Cláudio, o que provavelmente estava acontecendo ali, né? Os judeus de Roma que haviam crido no Messias estavam se envolvendo em controvérsias, ou vice-versa, né, com os judeus que não haviam crido em Jesus Messias de Roma. Para Cláudio é tudo coisa de judeu. Então ele expulsa os judeus de lá. E de fato a gente vê isso em Atos 18, quando Paulo encontra Priscila e Áquila. Então a gente tem uma evidência bíblica disso, né? O Lucas vai dizer em Atos 18, Priscila e Áquila, eles tinham vindo de Roma por conta do decreto do imperador Cláudio. O que acontece? Todos os judeus, ou a sua maioria, a gente não sabe o quão exatamente isso foi cumprido, mas os judeus são obrigados a sair de Roma, inclusive aqueles que haviam crido no Messias Jesus. E aí fica a igreja lá em Roma sendo agora conduzida pelos gentios, certo? Então, de repente, o pessoal entra no louvor no culto de domingo ali, não tem mais o violão hebraico, tem agora a guitarra elétrica do gentil, que está tocando ali no volume alto, né? Ou seja, a igreja precisou se organizar na ausência de figuras de liderança que até então predominantemente era formada por judeus. Quem que começa a igreja em Roma? Muito provavelmente judeus que estavam presentes em Atos 2, quando Pedro faz aquela pregação
entre aspas, pentecostal, né? Aí o pessoal volta, se reúne ali. Entre aspas, se você chamar entre aspas pentecostal em Atos 2, é quase anátema. Como assim? É totalmente pentecostal. É verdade, é verdade. Eu não sei se as outras são, mas essa eu tenho certeza que é. Justo, justo. Então, um sermão pentecostal sem aspas, e a partir disso é muito seguro a gente supor que nos primeiros anos a igreja de Roma era liderada por judeus. Aí o pessoal é mandado embora de Roma, os gentios começam a assumir essa posição. No ano de 54, quando o imperador Cláudio morre, normalmente o que acontecia naquela época, quando o imperador morria, parte dos decretos que esse imperador tinha feito caduca. Então esse decreto caducou, os judeus puderam voltar a Roma, e a gente sabe que eles voltaram porque em Romanos, no último capítulo, na parte em que Paulo está mandando beijo para todo mundo, ele manda um beijo para Priscila. Então a gente sabe que Priscila voltou para lá. Só que a questão é que quando eles voltam, já a tesouraria. Já tem outra liderança. O pessoal, os gentios já se organizaram, já tem um tesoureiro que é gentil, já tem um presbítero que é gentil, já tem professor de escola dominical. O que sempre dá trabalho é gentil. Até hoje, mas tudo bem, isso é outra coisa. Então você percebe que o que provavelmente aconteceu foi que, puxa vida, e agora como é que a gente faz? Né? Agora, a gente não tem evidências textuais disso, eu não consigo comprovar, mas é uma inferência que a gente faz a partir do próprio texto de Romanos, que possivelmente uma das coisas que os judeus estavam falando para os seus irmãos da mesma igreja ali, que eram gentios, olha, obrigado por ter cuidado das coisas enquanto a gente estava fora, mas nós somos os descendentes de sangue de Abraão, enfim, nós somos israelitas, as promessas foram confiadas a nós, então a gente pode assumir esse lugar de liderança mais uma vez. Por isso que uma das coisas que o Paulo vai martelar de forma muito forte ali, contundente em Romanos, é essa questão do favoritismo judaico, né? Esse senso de superioridade que os judeus tinham. Paulo vai explicar que o evangelho nivela tudo para baixo. Não tem isso, né? Bom, isso é uma coisa que a gente pode até conversar sobre a carta. Tem uma hora que parece que Paulo nivela, tem outra hora que ele dá uma calma, mas também vocês têm algo especial. Mas não sem dúvida. Especial. Sem dúvida. Parece que ele bate, morde e assopra, vai lá. A gente vai lendo, se eu sou um judeu, eu vou lendo. Gostei disso. Não gostei. Já gostei, não gostei. Gostou do vídeo? Quer mais? Eu preparei uma jornada com 30 vídeos para ensinar você a ler melhor a palavra de Deus. É só você clicar em algum link aqui embaixo, a inscrição é grátis e você vai receber no seu e-mail. Nos vemos nesses vídeos.